qual é que é a minha opinião sobre o seriado 30 Reasons Why? Então, esse seriado, ele foi um marco, eu acredito, que dentro de o fato de falar sobre o suicídio na mídia. A gente tinha antes desse seriado muito tabu ainda de não se falar muito. Então, a parte do suicídio, a impressão que dava antes do 30 Reasons Why é que estava apagado, ninguém falava sobre isso. E o seriado trouxe essa parte boa de se voltar, de se iniciar a falar sobre esse tema, que é um tema que acontece há muito tempo. Nós temos mais suicídios do que homicídios, como eu falo em outros vídeos, e pouco fala muito em terrorismo, fala muito em homicídios, mas pouco se fala em suicídio, que é um fenômeno muito mais comum do que o homicídio. Então, o que a gente viu foi, depois desse seriado, de se falar bem mais sobre esse tema, levantar sobre estratégias de prevenção, e o seriado fala muito bem assim de como foi de certa forma mal conduzido dentro do colégio, e a gente vê ainda frequentemente em vários colégios de todo mundo, a gente vê que não é uma coisa só do Brasil, como eles manejam mal o bullying, como se maneja mal um indivíduo que tem um problema psicológico, e vocês veem que no seriado que a gente tem que agir de forma muito rápida, porque o adolescente muitas vezes progride da ideia de suicídio para a tentativa de suicídio muito rápido, e a gente não pode ter muito tempo assim para ficar, o que a gente vai fazer, que a gente vai analisar. A gente tem que ter condutas rápidas do que fazer, e lembrar que se você está na dúvida do que fazer com uma pessoa que está pensando se matar, veja nossos vídeos, a gente também coloca aqui embaixo o link de um vídeo específico sobre isso. Esse seriado, o ponto bom foi isso, eu acho que começou a se falar muito sobre esse tema, e para tirar esse estigma a gente tem que falar. Sem falar a gente segue em tabu, segue em silêncio, a gente não consegue analisar e progredir em relação a isso. O lado ruim do 30 Reasons Why foi, primeiro, é um seriado que fala, que mostra cena de suicídio. E se a gente for pegar na análise lá indicativa, certo? Em nenhum momento na primeira parte do seriado se fala de análise indicativa. Aquela coisa quando você vai ver um filme, aparece, esse filme contém cenas impróprias, não pode 18 anos para baixo ver, esse é 14 anos, esse é livre. Isso é a classificação indicativa. Do 30 Reasons Why, nenhum momento no início aparece. Tanto que no segundo seriado eles tomam bastante cuidado antes de começar, eles falam um monte de coisa, porque provavelmente eles tomaram um monte de processo. Eles ficaram mais zelosos em relação a isso aí, tá? E eles começam lá no meio do seriado a começar a falar, tem cenas fortes, mas aí é sacanagem. Imagina um adolescente que começou a ver o seriado, aí chega na metade do seriado e começa, agora tu não pode ver. Não, tem que falar desde o início que não pode ver o seriado, porque ainda mais adolescente. Aí agora sim que eu quero ver mesmo o que vai acontecer. Então, como mostra a cena de suicídio, se a gente for procurar na classificação indicativa do Brasil, a cena de suicídio só pode de 16 anos para cima. Tá? Então, houve um erro do ponto de vista de não mostrar a classificação indicativa já no início. A gente não deve falar nunca na mídia sobre o suicídio em função do efeito Werther. No momento que a gente mostra como é que o indivíduo se mata, outras pessoas podem copiar, principalmente quem está com ideação suicida pode vir a copiar o método. Então, em função disso, o seriado errou muito. Mostrou como é que se mata lá na cena final do seriado. Isso foi muito errado. Esse foi o principal erro. E olha que interessante, saiu um estudo, tá, na revista Journal American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, tá, lá em 2019, eles analisaram o release, então, a publicação do seriado com os índices de suicídio entre várias faixas etárias, entre adolescentes, entre adultos jovens e adultos já mais maduros de 30 anos para cima. Então eles viram antes e depois do seriado, e o que eles encontraram? Encontraram que em adolescentes houve sim um incremento de 29% nas taxas de suicídio após o seriado ter sido liberado. E esse efeito ocorreu só em meninos, tá, gente? Só em meninos que aconteceu esse efeito. Então vocês veem que existe uma associação temporal, a gente não tem como dizer que é causa e efeito, certo? Porque é uma análise ecológica, tá? Mas existiu sim um aumento nas taxas de suicídio lá. Esse estudo foi analisado nos Estados Unidos, tá? Houve um aumento sim
das taxas de suicídio, em 29% entre meninos. Existem fatores positivos e negativos do seriado, ao meu ponto de vista. Se você é pai e está assistindo esse vídeo, eu acho que não é legal que um adolescente com menos de 16 anos assista este seriado, já que a classe indicativa é para menores de 16 anos. Se o indivíduo também possui ideação suicida, está em tratamento de alguma depressão mais séria, também eu acho que não é legal de ver esse vídeo, tá? Se a gente vai conversar com indivíduos com risco de suicídio ou com ideação suicida entre adolescentes, já conversei com vários nesse tipo de situação, nem sempre todos vão dizer que isso aumentou a vontade. A grande maioria dos que eu conversei não aumentou a vontade de se matar, certo? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer com determinada pessoa. Então a recomendação é, não, evita esse tipo de conteúdo, principalmente se a pessoa está num momento mais sensível da vida. Certo, pessoal? Gostou? Então a gente está falando aqui sobre vídeos, filmes, seriados, comentando sobre qual é o transtorno, comentários, certo? Então se você está gostando aqui, faça o favor aí de se inscreve no canal do YouTube, vá lá no nosso Instagram, se inscreve no Instagram, se inscreve no Facebook e curte a gente aí na nossa página da Resting Minds Educação e Saúde. Um abraço!